Você já se perguntou por que certas dores parecem não ter explicação? Às vezes o coração aperta, sem que ninguém perceba. O silêncio da sua alma carrega gritos que o mundo não ouve, e mesmo assim você continua sorrindo por fora, mas por dentro está lutando. Lutando para entender por que isso aconteceu, por que agora, por que com você. E se eu te dissesse que tudo o que dói está na verdade te preparando? Sim, aquela decepção, aquela espera, aquela perda que rasgou seu peito, tudo isso não é castigo, é construção. Deus não desperdiça sofrimento, Ele molda, Ele ensina, Ele transforma. Mesmo quando tudo parece escuro, o céu está trabalhando. O que parece pausa é preparo. O que parece abandono é proteção. O que parece fim é reinício. Deus nunca dorme. Ele trabalha em silêncio, porque as maiores obras do céu começam dentro de nós. Você está sendo transformado, ainda que não perceba. A sua dor é o barro sendo pressionado pelas mãos do oleiro. Às vezes, você acha que está parado, mas Deus está te posicionando. Às vezes, você acha que perdeu, mas foi apenas o céu retirando o que não te levaria adiante. Quando você entende isso, a dor deixa de ser castigo e passa a ser processo. Um processo que forma, que amadurece, que prepara. Toda pessoa usada por Deus foi antes quebrada por Ele, quebrada do orgulho, da pressa, da ansiedade, do medo de não dar conta, porque Ele sabe que uma alma quebrada se rende com mais facilidade, e a rendição é o começo de tudo. Você pode não entender agora, pode parecer confuso, injusto até, mas existe um propósito escondido nessa dor. E você só vai perceber isso quando passar, quando olhar para trás e perceber que foi ali, naquela parte da vida que doeu, que você mais cresceu. Sabe por quê? Porque quando tudo está indo bem, a gente não ouve. A correria, os planos, as expectativas fazem barulho demais. Mas quando dói, a alma silencia. E é nesse silêncio que Deus fala mais alto. É nesse vazio que Ele planta a semente do novo. A dor quebra as ilusões, rasga o orgulho e mostra o que realmente importa. Às vezes, a gente acha que está pronto, mas Deus sabe que não está. E por amor, Ele nos permite passar pelo vale, porque o vale forma o coração. E não importa o tamanho da tua dor, Deus está com você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você ache que Ele te esqueceu, a presença dEle não depende do seu sentimento. Ele está aí, no meio da tua dor, no silêncio do teu quarto, no cansaço que ninguém vê. Ele está aí, preparando você. Há um processo que ninguém vê, ele acontece quando você está sozinho, quando o mundo dorme e só Deus ouve seus pensamentos. É ali, no escuro da alma, que o vaso começa a ser moldado. A dor não vem para destruir, vem para revelar o que precisa ser curado. Você já viu como um diamante é formado? Ele nasce debaixo da terra, em meio a pressões inimagináveis, no escuro, no silêncio, no escondido. Assim também é com você. Não é à toa que você foi colocado onde está. Não é por acaso que aquilo doeu tanto. Era necessário, porque Deus está te lapidando, está transformando sua dor em brilho. Mas o brilho vem depois da pressão, a força vem depois da quebra, a cura vem depois da ferida. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece parado, mas o que parece pausa é preparo. Deus te afastou de algumas pessoas, te protegeu de situações que você não entendeu, te tirou de um lugar onde você se sentia seguro. Não se revolte, é porque Ele está preparando algo novo. Você não perdeu, você foi reposicionado. Às vezes Deus te move, sem explicar, Ele fecha portas, antes de abrir outras. E no intervalo, vem o silêncio, vem a dúvida, vem o medo. Mas o que você chama de fim,
Deus chama de meio do caminho, porque Ele nunca termina algo sem antes completar o que começou. Você pode até não ver agora, mas existe um motivo por trás de cada afastamento, cada espera, cada recomeço. E sabe o que mais? É no deserto que o povo aprende a confiar, é na ausência que a presença de Deus se torna mais nítida. Enquanto você pergunta por quê, Deus está te perguntando: você confia em mim mesmo sem entender? Ele sabe o que está fazendo. Ele te reposiciona, porque conhece os terrenos adiante. Tem portas que você queria, que te levariam à ruína. Tem pessoas que você achava que precisava, mas que Deus removeu para te proteger. Tem lugares onde sua alma adoeceu, mas você só percebeu depois que saiu. Tudo isso foi amor. Um amor que protege, mesmo quando parece abandono. Um cuidado que esvazia, só para encher de novo, com algo melhor. Enquanto o mundo corre, Deus age em silêncio. Enquanto você sente que parou, Ele está alinhando tudo no invisível. Porque a espera também é ferramenta de Deus. Ela testa sua fé, estica sua confiança, te livra da pressa e te prepara para suportar o peso da bênção. Enquanto você chora, Ele constrói. Enquanto você ora em silêncio, Ele já está respondendo em silêncio também. É no escuro que as raízes crescem, e antes de frutificar, toda a árvore aprofunda sua base. Você está mais forte do que imagina, só ainda não percebeu, mas Deus já está vendo. A dor não é o fim, ela é o início de algo que você ainda não vê, mas Deus já escreveu. Você achou que estava sendo quebrado, mas estava sendo moldado. Achou que perdeu, mas foi livramento. Achou que estava sozinho, mas foi quando Deus se aproximou de forma mais íntima. Sim, a dor te parou, mas foi ali que você ouviu o que antes não ouvia. Foi ali, no fundo do vale, que sua alma silenciou o suficiente para escutar a voz do céu. Você não foi abandonado, você foi recolhido. Deus te escondeu, não porque você não tinha valor, mas porque estava sendo curado no secreto. E antes que Ele te mostre ao mundo, Ele te fortalece por dentro. Porque Deus não envia guerreiros feridos para a batalha. Ele primeiro cura, restaura, traz identidade e só depois envia. A tua dor não foi castigo, foi caminho, foi instrumento, foi a forma que Deus usou para tratar algo mais profundo, algo que você nem sabia que precisava. E agora você vai sair diferente, com mais fé, com mais coragem, com mais sabedoria. Nada do que você viveu será desperdiçado. Cada lágrima será semente, cada dor será transformação. Você não será o mesmo, porque Deus não deixa a dor passar sem fazer dela ponte para algo novo. Você chegou até aqui não por acaso. Essa mensagem te encontrou porque Deus sabe o que você está enfrentando agora. E Ele te diz: eu vi tua dor e estou usando ela para te levantar. Nada foi em vão, nenhum abandono, nenhum não, nenhuma lágrima. Tudo está sendo usado para algo maior do que você consegue imaginar. E o brilho que aos poucos começa a surgir foi lapidado em cada noite escura que você enfrentou. Você não venceu por sorte, você foi sustentado pela graça. E ainda está de pé, porque mesmo quebrado, Deus decidiu continuar te usando. Ele pega os cacos e faz algo novo. Ele pega os traumas e faz pontes. Ele pega os vazios e planta promessas. Deus não se assusta com sua dor. Ele entra nela, caminha com você dentro dela. E quando você pensa que tudo acabou, é quando Ele começa. Porque o fim para você é só o primeiro capítulo nas mãos dele. Você pode ter se sentido esquecido, mas estava sendo protegido. Pode ter se sentido incapaz, mas estava sendo treinado. Pode ter pensado em desistir, mas foi ali que Deus segurou sua mão mais forte.
Às vezes, Deus não muda a situação. Ele muda você dentro da situação. Porque a cura mais profunda não é a que vem de fora, é a que nasce quando sua alma entende que, mesmo quebrada, ela ainda é amada. Você foi ferido, mas continua valioso. Você caiu, mas Deus não desistiu de te levantar. Ele nunca desistiria, porque Ele te conhece. Conhece cada parte do seu coração, até aquelas que você esconde de todo mundo. É nesse lugar, onde só Ele entra, que a verdadeira transformação começa. Deus não forma guerreiros no palco. Ele forma no deserto. É no silêncio, é no choro escondido. É quando ninguém vê que Ele te fortalece por dentro, para que um dia, quando você estiver diante do que orou, você esteja pronto para sustentar a bênção. Você já reparou? Algumas portas só se abriram depois que você foi quebrado. Algumas orações só foram feitas depois que você sentiu que não tinha mais forças. E alguns encontros só aconteceram depois que você foi afastado de quem te prendia. Tudo isso é a graça costurando os fios da tua história. É quando ninguém vê que Ele te fortalece por dentro, para que um dia, quando você estiver diante do que orou, você esteja pronto para sustentar a bênção. Deus não joga fora o que se quebra, Ele restaura. Ele pega a peça rachada e faz dela uma obra-prima. Ele pega a tua história machucada e escreve nela um testemunho que vai curar outros. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em um rio de esperança. Você chegou até aqui não por acaso. Essa mensagem te encontrou, porque Deus sabe o que você está enfrentando agora. E Ele te diz: eu vi tua dor e estou usando ela para te levantar. Nada foi em vão. Nenhum abandono, nenhum não, nenhuma lágrima. Tudo está sendo usado para algo maior do que você consegue imaginar. Deus não está atrasado, Ele está alinhando. E quando tudo parecer parado, lembre-se, as raízes crescem no silêncio. Você não está sendo esquecido, você está sendo formado. E tudo que te doeu vai florescer em algo que vai curar outras pessoas também. Tem pessoas que só vão encontrar cura através da tua história. Aquela dor que você suportou calado vai se transformar em palavras de consolo para alguém. Aquele choro escondido vai virar testemunho. Aquele vazio que te rasgou por dentro vai ser ponte para preencher outros corações. Porque Deus não apenas cura você, Ele cura através de você. Nada que você passou será desperdiçado. Nenhuma lágrima será em vão. Você está sendo preparado para ser resposta. Você está sendo moldado para carregar uma unção que vem do quebrantamento. Deus não usa quem não foi processado, porque só quem desceu sabe como levantar os outros. Talvez tudo tenha começado com dor, mas vai terminar em honra. Você vai viver para ver, e quando chegar lá, vai entender que tudo fez parte, que tudo estava sendo alinhado, mesmo quando parecia que estava dando errado. Porque Deus escreve certo, até por linhas que você não compreende. Segue firme. A formação dói, mas é santa. A espera cansa, mas não é perda. O silêncio aperta, mas é presença. E o tempo de Deus nunca é tarde. Ele vem no tempo exato, na hora precisa. Quando tudo estiver pronto, inclusive você. O que hoje você chama de atraso, amanhã você vai chamar de livramento. O que hoje parece escuro, amanhã será lembrado como o cenário onde a luz brilhou mais forte. Deus não está apenas escrevendo um novo capítulo. Ele está te tornando alguém capaz de vivê-lo. Porque tem bênçãos que você só recebe depois que aprende a sustentar. Tem vitórias que só chegam quando o seu interior está pronto para honrá-las. Então, não se desespere. Não abandone o processo. Pode parecer longo, mas está te preparando para algo eterno. E quando você atravessar tudo isso, quando o tempo passar, vai ver que não foi tempo perdido,
foi graça escondida. Deus estava no detalhe, no silêncio, na espera, e Ele ainda está. Ele ainda está cuidando, ainda está curando, ainda está fazendo tudo cooperar para o seu bem. Você não foi esquecido, foi escolhido, e toda escolha vem com um preparo. E se hoje a tua alma está cansada, apenas respire, respire fundo, porque Deus está aqui, no som da sua respiração, no ritmo do seu coração. Ele está presente, ainda que você não sinta, e isso basta, porque quando Deus está, tudo se acalma, tudo se alinha, tudo se renova. Senhor, aqui está esse coração que ouviu até o fim, um coração que doeu, que chorou, que cansou, mas que continua aqui, porque confia em Ti. Toca, Deus, nessa alma agora. Cura o que ninguém vê. Fortalece o que está cansado. Renova a esperança. Mostra que a dor foi preparo. Mostra que o silêncio foi presença e que em tudo Tu estás trabalhando com amor. Senhor, entra nos lugares da alma que ninguém visita, nos cantos escuros da memória, nos traumas escondidos atrás de sorrisos, nos medos que só o travesseiro conhece. Vai tocando o Espírito Santo, com Tua calma, com Tua paz. Vai limpando as feridas abertas, vai fechando as brechas deixadas pela dor. Ensina esse coração a descansar, a confiar sem entender, a esperar sem se perder, porque quem confia em Ti nunca espera em vão. Deus, perdoa a nossa pressa. Perdoa quando queremos desistir no meio do processo. Perdoa quando achamos que foste Tu quem nos feriu, quando na verdade foste Tu quem nos segurou. Obrigado por não soltar nossa mão, mesmo quando a gente tentou se afastar. Obrigado por continuar falando, mesmo quando estávamos distraídos demais para ouvir. Obrigado por amar, mesmo quando não merecíamos. Senhor, ensina essa alma a florescer de novo, a não viver a partir das perdas, mas a partir das promessas. Mostra que o que foi embora abriu espaço para o que virá, que o que doeu fortaleceu e que o que foi quebrado agora está sendo reconstruído com graça. Espírito Santo, enche esse coração com Tua leveza. Tira o peso da culpa, o peso do medo, o peso do controle. Ensina essa alma a se entregar, a aceitar o tempo das coisas, a parar de lutar contra o invisível, porque enquanto a gente tenta se proteger, o Senhor está tentando nos transformar, e essa transformação vale cada dor. Senhor, que essa noite traga paz, que esse dia comece com esperança, que o coração cansado seja reerguido com ternura, que os sonhos adiados sejam reposicionados, que a alma ferida aprenda a confiar outra vez. Deus, faz morada nesse coração. Fica nele quando tudo estiver bem, mas também quando tudo parecer escuro. Fica nos dias bons e nos dias silenciosos. Fica quando a fé estiver forte e quando a dúvida quiser tomar conta, porque a gente não precisa de todas as respostas. A gente só precisa da Tua presença. Que essa pessoa que está orando agora sinta esse amor. Um amor que consola, um amor que cura, um amor que permanece, e que ela entenda que tudo o que doeu foi parte de um plano de amor, porque em tudo Tu estás trabalhando com propósito. Em nome de Jesus, amém. Você não está sendo quebrado, você está sendo moldado. Parece confuso agora, eu sei, mas o que você chama de caos é, na verdade, um novo começo. Quando Deus molda, Ele não tem pressa. Ele toca com firmeza, mas também com ternura. Cada pedaço seu que foi ao chão está sendo recolhido com cuidado, porque Ele não reconstrói de qualquer jeito, Ele reconstrói com propósito. O que você vive hoje pode parecer perda, mas é preparo. O que você sente como fim é só o intervalo entre o velho e o novo. Deus está fazendo algo que você ainda não vê. E muito em breve você vai entender.
vai olhar para trás e vai agradecer até pelas partes que mais doeram, porque foi nelas que você foi mais transformado. Confia. A obra ainda não terminou, mas o autor ainda está escrevendo.